E aí, minha galerinha? Pessoal, como que vocês estão? Pessoal, eu tinha que começar essa aula com Bella Ciao, porque é a música dos antifascistas italianos e é o assunto que a gente vai debater agora, né? O fascismo italiano. Essa música se popularizou muito por conta da série La Casa de Papel e, obviamente, né? Acabou virando funk, porque tudo vira funk no Brasil. E tem hora que eu acho isso maravilhoso, tem hora que eu acho isso meio assustador. Mas, inclusive, a escola desfilou, né, tocando Bella Ciao, que eu achei maravilhoso, porque é uma música antifascista, né, eu amei. Não só a nossa escola desfilou tocando Bella Ciao, porque hypou, né, por conta do La Casa de Papel, várias outras escolas desfilaram tocando Bella Ciao aí no 7 de setembro, que eu achei maravilhoso também. No caso aqui, Itacoaritinga, no aniversário da cidade, né, em agosto. E eu vou dizer pra vocês a razão da existência dessa música, né? Por que que a resistência italiana, ela levou às últimas consequências a ideia de a gente tem que acabar com o fascismo vai destruir a Itália. E eles tinham razão. Outra coisa importante é que o cinema italiano já era um cinema bastante prestigiado, mas ele vai ganhar um tom politizado muito grande nessa época. Porque eles vão literalmente produzir as melhores obras da história do cinema do cinema italiano, na minha humilde opinião, que é Roma, Cidade Aberta. Uma obra assim, artística incrível, uma obra de arte incrível, que reproduz muito o que foi o fascismo do ponto de vista italiano, tá? Muita gente andou circulando aí, por exemplo, aí na internet, várias pessoas compartilharam sobre o fato do uniforme nazista ter sido feito por um estilista da mais alta costura, né, da época, que tanto o Hugo Boss, né, que seria uma marca de roupa, quanto o Christian Dior, né, se envolveram nesses regimes fascistas e desenvolveram os uniformes dos militares, né. Mas vale lembrar que na reportagem que a maioria das pessoas compartilhou, fala que os nazistas inventaram isso. Gente, isso é mentira, tá? Foram os italianos que inventaram o fascismo. Aliás, agora vocês vão entender o que é o fascismo mesmo. Se eu pudesse fazer uma linha histórica do fascismo, eu iria começar, obviamente, pela Itália, que foi a inventora do fascismo. E também, por mais que os alemães tomaram uma outra dimensão, né, e acabaram criando o nazismo, por mais que eles tenham uma sofisticação em alguns aspectos maior do que os italianos, foram os italianos que tiveram a maior parte das ideias. Os alemães praticamente copiaram o fascismo italiano. E é até engraçado, porque dizem que o Hitler tinha um certo desprezo pelo Mussolini. Ele gostava do Mussolini, mas ao mesmo tempo ele desprezava, né? Mesmo que ele tinha acabado, ele copiou o Mussolini, né, em muitos aspectos. Então, de onde veio o fascismo? Como ele começa, qual foi o contexto? Todo fascismo começa a partir de uma crise do capitalismo. Se não tivesse crise do capitalismo, não teria fascismo. Isso é uma certeza que qualquer historiador tem que ter. E não é só eu que falo isso. Marreles Mortal, historiadora de Itacoaritinga, interior de São Paulo, do Brasil. Mas o próprio historiador Eric Hobsbawm, que é considerado um dos maiores historiadores da história da historiografia. Nossa, que frase difícil foi falar essa agora. Ele, inclusive, menciona, né, o surgimento do fascismo como, principalmente, uma reação à Revolução Russa, pois havia o medo de que a Revolução Russa inspirasse os povos a se rebelarem contra os capitalistas, e isso estava acontecendo de fato. Não é à toa que vai surgir o Partido Comunista Italiano, e pasme, o Partido Comunista Italiano, que você, meu querido aluno, nunca deve ter ouvido falar da existência dele, mas você já deve ter ouvido falar da existência do Gramsci. O Gramsci, que todo mundo fala aqui no Brasil, fala uns absurdos do Gramsci. O Gramsci foi um grande intelectual do comunismo italiano e ele era professor também. Então, assim, ele tinha uma visão tanto da educação quanto também do ativismo. No início da história do Gramsci, ele foi ativista católico, né? Ele era a favor de uma união dos ideais sindicalistas com a Igreja Católica. Para o Gramsci, como a Igreja Católica tinha uma grande adesão popular, seria muito interessante ela abraçar as causas populares, como o comunismo abraçou também, né? Então, no início da história do Gramsci, ele vai ser um professor católico, que vai fazer vários escritos para a Igreja Católica, direcionado para a Igreja Católica, para pôr razões pelas quais a Igreja Católica deveria apoiar os trabalhadores.
uma vez que quem lota as missas da Igreja Católica são os trabalhadores. E também clamando, né, por mudança, uma vez que a situação dos trabalhadores pós-guerra é uma situação assustadora. A gente tem a Itália presa numa inflação enorme, com uma produção pequena, um desemprego tão grande que o rei Vítor Emanuel vai, literalmente, Emanuel acho que é, né? Ele vai literalmente incentivar a imigração italiana para a América por uma questão de sobrevivência desses povos, porque ele não vai saber lidar com essa pobreza aguda pós-guerra. Por isso que vai vir tanto italiano para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? A imigração italiana nos Estados Unidos ela é muito retratada no clássico, né? O Poderoso Chefão, que é uma obra de literatura, mas que se tornou também uma grande obra de cinema americano. O Poderoso Chefão, inclusive, os caras tiveram até a delicadeza de escolher vários atores americanos que eram descendentes de italianos. Então, assim, é uma obra de arte o filme, que retrata tanto essa questão das máfias, né, americanas, porque boa parte dos italianos que foram para os Estados Unidos, muitos deles eram pessoas que se envolveram com a máfia e acabaram criando grandes polos de máfia. Tanto que Las Vegas é uma cidade criada pela máfia italiana. Muito louco isso, né? E aí, basicamente, do ponto de vista americano, eles acabam colocando os italianos como pessoas mafiosas, o que é um certo preconceito, tá, galera? Vale lembrar que uma das artistas mais conhecidas aí dos Estados Unidos, que é a Madonna, ela é descendente de italiano. E não necessariamente ela é automaticamente mafiosa, né? Mas criou esse aspecto, né? Muito grande. Então, assim como aqui em São Paulo, que foi o estado que mais recebeu, né? Descendentes de italianos, de todos, chega a ser mais de 50% da imigração italiana ficou aqui em São Paulo. Esses italianos trouxeram transformações sociais muito grandes aqui no Brasil. No caso do Brasil, eles trouxeram o anarquismo e o sindicalismo. No caso lá da Itália, o anarquismo e o sindicalismo estavam a todo vapor se associando com o Partido Comunista Italiano. Então a Itália tinha dois polos de esquerda muito organizados, que é o anarquismo e o socialismo comunismo, tá? Ambos visavam acabar com o capitalismo. Na visão deles, a guerra tinha sido ocasionada por conta do capitalismo, e realmente foi. E na visão deles também, os problemas sociais que se abatiam sobre a Itália eram o resultado desse envolvimento com a guerra e também do fato que o capitalismo italiano não dava conta dos problemas sociais italianos. Essas eram análises bem resumidas do Partido Comunista Italiano, porque, gente, por exemplo, só as análises do Gramsci daria para fazer umas 20 aulas em cima disso. É uma coisa assim, cabeluda mesmo. Por isso que eu tô falando assim, bem resumidamente, a história aí do Partido Italiano, o Partido Comunista Italiano e do anarquismo, tá? E aí, o que acontece? Haviam grupos que se sentiam ameaçados por essas pautas de esquerda. E deveriam se sentir mesmo, pois eram os grupos que eram alvo de grandes críticas, que eram a monarquia italiana, que era a Igreja Católica, que acumulava muita riqueza no Vaticano. Nessa época o Vaticano ainda era da Itália. Então, quando os comunistas falam de expropriação das riquezas, a primeira que tremia na base era a Igreja Católica. Porque vale lembrar que a Igreja Católica acumulou tantas riquezas ao longo do século que ela conseguiria, só com o tanto de ouro que tem no Vaticano, matar a fome mundial 2 vezes. 2 vezes! E aí, os comunistas italianos ficavam, gente, como que pode ainda ter as riquezas exploradas dos povos da América, dos povos da África, nesse mesmo lugar, né? Então, havia sim uma necessidade de dividir esse patrimônio da igreja, pois havia uma indignação por um obsceno acúmulo de riquezas, enquanto os italianos estavam passando fome. Ô, gente, eu sou descendente, né, de italianos. Segundo a minha família veio tipo em 30 pessoas com um baú. Essa era a posse da minha família. Tanto que o baú tá aí até hoje com posse. Não sei nem onde que tá esse baú, mas ele já esteve na minha casa. Esse baú era onde estava tudo que a minha família tinha. Hoje em dia, a gente tem posse suficiente para não caber nem dentro do guarda-roupa, às vezes, as coisas que a gente tem. Imagina o nível de pobreza que a minha família era lá na Itália, né? Trouxe tudo dentro de um baú. Segundo os meus parentes aí, né? E veio da região de Roma, hein? Que é uma região rica. Os milhões vieram lá de Roma. E estavam comendo pão que o diabo amassou. Vieram pro Brasil no desespero, né? Passando fome. Então, assim, esse tipo de pobreza extrema na Itália ocasionou
uma crise social muito grande. E aí, nessa crise, você tem uma esquerda lutando pela narrativa, né, para falar, gente, vamos à esquerda, porque o capitalismo que proporcionou essa crise, vamos à esquerda, porque senão vão meter a gente numa guerra de novo. E eles não estavam errados, vocês vão entender por quê. Um dos ativistas comunistas do Partido Comunista Italiano era o Mussolini. Eu sei, você que é meu aluno tá falando assim, o quê? Como assim? O líder fascista que mandou matar um monte de comunista era comunista? Pois é, no início da história do Mussolini, ele se identificava muito com o Partido Comunista Italiano. Conforme ele foi evoluindo socialmente, né, vamos dizer assim, politicamente, quando ele foi percebendo que a política era dominada por determinados grupos na Itália, em vez de ele fazer parte dessa narrativa do Partido Comunista, de falar, olha gente, é esses grupos que estão causando tudo isso, ele foi ganancioso e passou a trazer para si a narrativa dos grupos dominantes. E aí o Partido Comunista Italiano começou a estranhar alguns posicionamentos do Mussolini. Dentre eles, o posicionamento mais marcante do Mussolini, que eles estranham, é o fato que o Mussolini quer que a Itália entre numa nova guerra. Fora que ele apoiou a Itália na Primeira Guerra Mundial. Então isso já gerou uma grande ruptura entre o Mussolini e o Partido Comunista. O Mussolini foi expulso do Partido Comunista Italiano por apoiar a guerra, né? E aí começa a história da perseguição do Mussolini aos comunistas. Porque se a gente lê essa história de maneira muito rápida, você não entende porque o Mussolini tinha tanta raiva dos comunistas. Mas ele vai criar essa raiva principalmente por conta da expulsão dele do Partido Comunista. E aí ele vai começar a se associar com o rei, Vittorio Emanuele. Ele vai até o rei e fala, olha, eu criei um partido chamado Fasci Italiani di Combattimento, que seria, na verdade, o Partido Nacional Fascista em pouco tempo, né? Lá em 1919, pós-ruptura aí do Mussolini com o Partido Comunista por conta dele apoiar a Itália na guerra, ele vai formar o Partido Fascista. A primeira coisa que o Partido Fascista vai fazer é se vingar dessa expulsão do Mussolini. Eles vão fazer uma milícia, né? Uma milícia fascista, uma polícia fascista. Olha só o nome dessa polícia. Polícia Fascista para Combate do Antifascismo. Era um bando de marginal, vamos dizer assim, dessas palavras, porque os caras eram terroristas mesmo. Eram uns caras que andavam armados de porrete, de arma, tudo que vocês imaginar, e entrava no meio dos comícios do Partido Comunista batendo em todo mundo. Não importa se era mãe, se era criança, se era pai, se era trabalhador. Eles faziam terrorismo a ponto de matar pessoas das investidas deles. Então, eles sabiam que tinha gente do Partido Comunista num café lá da Itália, eles iam lá e quebrava tudo. Isso já foi causando uma situação de medo, né? Os comunistas já foram percebendo que a situação estava ficando feia pro lado deles, porque o Mussolini não tirou esse grupo do nada, ele teve apoio de alguém muito poderoso. Aos poucos foram percebendo que as elites capitalistas da Itália, por terem medo de terem suas riquezas expropriadas, como houve ali na Revolução Russa, começaram a dar dinheiro para o Partido Fascista e para o Mussolini. O Mussolini foi negociar com o rei da Itália, o Vittorio Emanuele, e com o Papa na igreja. Ele garantiu para a Igreja Católica que se ele fosse eleito, porque nessa época o Partido Fascista começou a disputar as eleições, né? Se ele fosse eleito, ele iria dar exclusividade da Igreja Católica e transformar o Vaticano numa cidade independente para não haver nenhum tipo de ameaça de expropriação de riqueza. Mas na hora a Itália já, os membros da Igreja Católica ali de Roma já falaram, opa, nossa riqueza não vai ser expropriada, então vamos apoiar esse cara. A Igreja Católica até recentemente pediu desculpas pelo apoio ao fascismo, mas é triste saber que sim, a Igreja Católica apoiou o fascismo. E isso foi ruim até para os próprios membros da Igreja Católica, pois muitos deles eram envolvidos com as lutas dos trabalhadores. Eu não preciso nem dizer que esses padres, esses freis que eram envolvidos com a luta... Por que era padre e frei? Óbvio, porque são os que estão ligados com o povo. Quem que vai rezar a missa? O bispo? O papa? Não. Eles rezam a missa lá no Vaticano, né? Quem realmente tem contato com o povo é o baixo clero da Igreja Católica, que são os padres e os freis. E não admira que esses padres e freis muitas vezes eram simpáticos a causas populares como o comunismo e o anarquismo e o sindicalismo, né? Então, assim,
esses padres vão ser torturados. Eles vão ser os primeiros a ser pego, capturado e torturado. Tá? Havia sim uma tentativa de fazer a pessoa sair do comunismo através da tortura, né? Então, assim, tem casos de tortura no regime fascista que são assustadores. Os caras usavam lança-chamas para torturar as pessoas, né? Então, o filme Roma, Cidade Aberta mostra tudo isso que eu tô falando. É um filme em preto e branco, incrível, mas assustadoramente pesado. É pesado. E aí eu digo mais, como fazer um filme sobre fascismo sem ser pesado? Né, galera? Então, genial aí esse filme. Continuando, aliás, o cinema italiano nessa época dá vontade de enquadrar ele. É muito bom mesmo. Eu vou comentar de vários filmes italianos com vocês. Então, outra coisa que o Mussolini dizia nas propagandas políticas dele, né? Em 1921, o Partido Nacional Fascista, né, italiano, ele vai conseguir ter uma grande adesão, vai ter muito parlamentar do Partido Fascista que vai conseguir ser eleito. Essa é a desculpa que o Mussolini usa para tentar dar um golpe no Vítor Emanuel. Golpe sem ser golpe, porque já estava meio que negociado entre eles essa situação. O Mussolini vai comprar fardas, aquelas fardas chiques que eu falei, que eram feitas por grandes estilistas, porque, além de tudo, passava uma ideia de imponência. Minuto, gente. Bom, então continuando, galera. É literalmente assim. Em 1922, o Mussolini, um ano após conseguir eleger em peso a galera lá no parlamento italiano, ele vai fazer a marcha sobre Roma. O que significa isso? Ele vai pegar esses uniformes chiques que eu tava falando, feitos por estilistas, que dá a impressão que, nossa, se eles têm tanto dinheiro para fazer um uniforme chique desse jeito, imagina para armamento. Então cria uma ideia de impotência, né? De potência na real, né? Imponência, essa era a palavra que eu queria usar. De imponência, de só pela estética causar medo, né? Então, eles vão marchar sobre Roma, intimidando o rei Vítor Emanuel I, rei Vítor Emanuel III. Vixe Maria, hein? Entrei num travamento. Foi só interromper a aula que eu me perdi aqui, né? E aí vai começar finalmente o governo do Benito Mussolini. Quando ele toma o poder, a primeira coisa que ele faz é mudar todos os juízes, porque ele sabe que a democracia liberal podia pegar ele pela questão das leis. Então, como ele sabia que as leis podiam limitar o poder dele, a primeira coisa que ele troca é quem controla as leis. Minutinho, gente. Agora tava acabando o celular. Vocês veem que a vida da professora não é fácil não, né? Então, assim, a primeira coisa que ele vai fazer é, primeiramente, ele vai pegar, tirar todos os juízes, como eu falei, do parlamento, substituir por pessoas que iriam se submeter a ele. E quando o cara fala assim, tô substituindo por pessoas da minha confiança, é um bando de pau mandado que ele vai pôr ali, que vai obedecer às vontades dele. Essa é a real, né? É que nem a gente fala a diferença entre ideologia e realidade, né? Na ideologia ele fala que são pessoas de confiança dele. A realidade é que são pessoas que ele vai controlar e não vão poder dizer não pra ele, né? Então, outra coisa importante, o Mussolini apostou muito no discurso do futurismo, que ele ia superar os problemas da sociedade liberal. Aliás, quando a apostila de vocês põe que ele era contra a direita e a esquerda, tá muito errado. Ele não era contra a direita, senão ele não ia sentar e negociar com o rei Vítor Emanuel. Ele também não iria sentar e negociar com outros grupos de direita. Ele não era contra a direita, o Mussolini. Ele era contra o liberalismo, são coisas muito diferentes. E ele é contra o liberalismo por quê? Porque o liberalismo pelo menos garante liberdade de expressão e liberdade de igualdade perante a lei. Tá? São duas coisas que ele iria afrouxar, que ele iria sufocar, tirando esses juízes liberais do poder. Então ele não é contra a direita, ele é de extrema direita. Ele é tão de extrema direita que o Mussolini se associou com as elites capitalistas. Essas elites capitalistas, com medo da Revolução Russa, preferiam uma ditadura fascista, porque sabiam que a ditadura fascista ia controlar os trabalhadores com a mão de ferro do Estado, né? Com a repressão, com a violência, do que uma democracia liberal que estava fazendo os grupos de esquerda, quer queira ou não, se popularizarem aí através da liberdade de expressão. Isso
Em nenhum momento uma democracia liberal visa fornecer ajuda para os grupos de esquerda. Ela só garantia o mínimo para se viver numa sociedade que é liberdade de expressão e liberdade política, certo? O que o fascismo faz é a primeira coisa que ele tira é essa liberdade política. Então dizer que o Mussolini atacou liberais e pessoas de esquerda na mesma intensidade é mentira. Porque ele fez esse ataque ao liberalismo para atacar a esquerda. Porque ele sabia que a esquerda estava usando de certas liberdades individuais conquistadas pelo liberalismo. E vale lembrar que o próprio Karl Marx elogia algumas pautas liberais. Então, a esquerda política, por mais que ela é contra o capitalismo, ela não necessariamente é contra o liberalismo em alguns aspectos. Então, a esquerda defende, por exemplo, a liberdade de expressão, né? Pelo menos no caso do Partido Comunista Italiano defende a questão das liberdades individuais, mas não defende a propriedade privada, que é um fator aí do liberalismo. Então, a esquerda pega algumas pautas liberais como os direitos humanos e traz para si. Mas isso não quer dizer que ela vai apoiar tudo que o liberalismo apoia e fez. Diferente do caso do Mussolini, que ele também vai ser contra algumas pautas liberais, mas não quer dizer que ele é contra a propriedade privada. Pelo contrário, se vocês perceberem bem, uma autocracia é uma propriedade privada do líder. É como se o Estado todo se tornasse uma propriedade privada dele. É quase como se parecesse até com a volta das monarquias nacionais, tá? E até, inclusive, a gente vai entender qual que é o papel do trabalhador italiano na visão do fascismo. Na próxima aula a gente vai entender como que foi o governo Mussolini e quais foram os 5 pilares para ele controlar a população italiana, tá bom? E aí que vem a Bella Ciao. A música Bella Ciao, que é essa música que foi cantada em La Casa de Papel, que foi cantada, né, pela escola, né, e tudo mais, é uma música que retrata os antifascistas italianos indo para a guerra contra os fascistas. E a letra é muito trágica. Se você vê a tradução da letra, é muito trágica. É tipo, se eu morrer, você me enterra do lado de uma bela flor. Ou seja, estou pronto para morrer contra isso. Eu prefiro a morte do que me submeter ao Benito Mussolini, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um beijo para vocês e até a próxima.